A cidade foi destruída, os carros foram transformados em lixo por toda parte, balas e fumaça, como se tudo aqui tivesse sofrido a queda de um meteorito. Naquele carro destruído estava sentado um homem cuja silhueta parecia a de um adolescente ou estudante. O salão, como tudo ao redor, foi destruído, a devastação foi semeada por toda parte, tudo parecia um apocalipse. O nome do nosso herói era Perry. No fim das contas, ele era aluno do departamento de História, o que poderia ser comprovado por sua carteira de estudante. Suas mãos começaram a dar sinais de vida, se moviam, o que significa que ele vai acordar logo. Então seus olhos se abriram. Ele obviamente não entendia nada do que acontecia ao seu redor. Como ele foi parar aqui? Tudo era um mistério para ele. A seguinte imagem se alinhou diante de seus olhos, o vidro quebrado do carro em que ele estava sentado. Ele começou a olhar ao redor. O que estava acontecendo aqui? Como ele chegou aqui? O mais importante, por que todas essas perguntas estavam circulando em sua cabeça nebulosa? Isso é sinal do apocalipse. Os mortos encheram as cidades. O que causou a devastação? A cidade ficou vazia, pois os mortos expulsaram o povo. Os zumbis para o nosso herói eram comuns. Ele não via nada de único neles, nem tinha medo deles. Ele entendeu que tinha acabado aqui por acidente, não se lembrava de ter adormecido repentinamente no carro e de ter uma multidão de mortos à sua frente. O aluno começou a suspeitar de quem poderia ter zombado dele antes, e foi ela quem o empurrou para dentro do carro. De repente ele negou tudo. Em sua memória aquele agressor o colocou em apuros com uma arma. De repente, ele decidiu olhar para os bancos traseiros para se certificar de que não tinha uma arma. Como esperado, nos bancos traseiros havia uma lâmina embainhada, que o agressor deixou para nosso aluno para autodefesa. Essa espada não estava afiada, o que pareceu estranho para Perry, já que durante o apocalipse não deveria haver armas não afiadas. Além disso, a espada acabou se revelando familiar ao nosso herói, como se ele pudesse ter lutado com ela antes, e isso sugere que a lâmina é exatamente a arma que seu agressor lhe jogou. O som de tiros soou do lado de fora do carro e assustou Perry a ponto de seu queixo cair. Resolveu sair do carro o mais rápido possível, derrubar a porta e se preparar para se proteger dos tiros, que em breve poderiam ser direcionados a ele. O aluno é versado em armas, mas uma coisa é estranha, como ele percebeu que os tiros vinham de um rifle antigo. Em meio à devastação vagavam monstros frios, que já haviam morrido, mas continuavam incomodando com sua presença. Na direção dos tiros houve um grande ataque de mortos. Não foi à toa que foram alvejados. Então uma das criaturas teve o que merecia. Uma bala o privou de parte de sua cabeça e de sua segunda vida. Acontece que a polícia estava evacuando e atirando nos monstros para protegê-los e levá-los para um local seguro. A capitã pediu à tenente que relatasse a situação e ela disse que a evacuação estava a todo vapor. Mas a situação não era tão colorida. Os cartuchos estavam acabando e logo seria impossível nos defendermos. O capitão entendeu que a situação estava esquentando. Havia cada vez mais zumbis e cada vez menos equipamentos. Perry sentou-se atrás da coberta e observou todos os detalhes da situação. Tudo era muito estranho para ele. Quem é realmente nosso aluno? Por que as armas modernas e o uniforme policial lhe parecem velhos, como se há um minuto eles estivessem em uma época completamente diferente? Os zumbis eram esmagadores em número. Mais cedo ou mais tarde seu volume absorveria a polícia, o que Perry entendeu bem. Ele avaliou a situação de uma forma que lhe fosse benéfica, mas não pôde deixar de salvá-los. Havia muitas contradições em sua cabeça, mas ele não conseguia pensar por muito tempo. Só isso. Os últimos cartuchos acabaram. Havia cada vez mais monstros, o que significa que a morte os alcançou no momento mais inconveniente. O capitão estava deprimido. Seu subordinado havia gasto sua última munição. Eles não tiveram escolha a não ser morrer de forma corajosa, como os vikings. De repente, ele gritou alto para seu tenente para dar uma nova ordem. Pelo menos uma boa notícia é que a evacuação das pessoas foi bem sucedida e todos estão seguros. Agora o capitão está determinado. A ordem foi dada e eles podem se sacrificar para proteger os civis. Ele ordenou que a Tenente Glória fornecesse apoio de tiros de pistola enquanto todos os outros pegavam suas facas e atacavam os zumbis com toda a sua fúria. Todos poderiam invejar seu destemor. Eles foram para a morte certa. Agora as valquírias vão mandá-los para um paraíso para guerreiros. Glória atirou nos mortos, apoiando seus funcionários atrás dela. Ela finalmente começou a entender que todos os seus companheiros morreriam e ela ficaria sozinha com a multidão de mortos. Para ela foi um verdadeiro horror. As ruas estavam cheias de mortos. Seus companheiros eram comida e não havia para onde correr. Tudo era terrível.
Só resta um cartucho no carregador, há dezenas e centenas de vezes mais zumbis, só falta acabar com você mesmo para não se tornar um morto errante. Inicialmente a batalha não foi igual, mesmo que matassem 2 mortos com um cartucho, não haveria equipamento suficiente. Eles já foram todos humanos, mas agora são apenas sacos de carne podre prontos para matar. Glória não podia se permitir ser infectada e se tornar um deles e comer gente. Ela já havia colocado o barril na têmpora, dificilmente alguém a ajudaria. Glória ficou sozinha com a morte, que ainda estava por perto. Mesmo assim, aparentemente nosso herói decidiu ajudar, mesmo que fosse tarde demais, ele não se afastou. Ele atraiu bem a atenção, até os mortos prestaram atenção nele, e Glória tirou o dedo do gatilho. Agora nossa heroína estava com medo de que alguém não tivesse evacuado, que estivesse agindo de forma imprudente. Perry assumiu o controle de todos os zumbis, o que lhes causou tanta agressão. Glória já havia decidido morrer, nada poderia interferir em sua decisão, mas a morte se afastou dela e foi embora completamente. Mas de repente ela percebeu que estava com medo por ele em vão, ele provavelmente lhe mostrou um novo nível de força que ela não tinha visto antes. Tudo acabou sendo verdade, ele facilmente coloca as cabeças dessas criaturas no asfalto apenas com uma espada cega. Ele não iria recuar, cada passo que dava trazia muitas mortes de mortos, o que não poderia significar nada de ruim. Perry fez coisas incríveis, ele definitivamente não era um estudante comum, mesmo um militar não era capaz disso, ele provavelmente estava fora de seu tempo agora. Glória não conseguia acreditar que ela era uma pessoa comum, seu queixo caiu e seus olhos se arregalaram. Ela olhou para tudo isso com um total mal-entendido. Os cadáveres caíram no asfalto. Antes ela pensava que a morte era inevitável, mas agora os monstros estavam destinados a morrer. Ela entendeu que mesmo os lutadores do esquadrão de elite tinham dificuldade em lutar com 2, e um estudante comum poderia lidar sozinho com centenas. Ele cortou as cabeças desses homens mortos repetidas vezes, eles nem conseguiam ver a silhueta de seu inimigo. Glória não conseguia entender quem ele era, como lutava daquela forma e quanto poder tinha nas mãos. Perry lançou seu olhar penetrante, que cortou tão bem quanto sua lâmina. O olhar a perfurou, havia uma raiva sem limites e um desejo de matar, como se ela fosse sua próxima vítima. Enquanto ele pensava e pensava nos benefícios de proteger a polícia, só restou Glória. Antigamente ele poderia tê-los salvado, mas o desejo de lucro matou todos os outros, mesmo que fosse possível salvar a todos. Nosso herói só precisava de uma lâmina da polícia, já que sua espada estava mal afiada, e ele agradeceu por isso. De repente ele decidiu usar o combate de longo alcance contra zumbis, até mesmo uma faca lançada seria mais forte e rápida que uma bala. Um morto não poderia esperar tamanha força do arremesso, a lâmina iria trespassá-lo ou enviá-lo a uma longa fuga a qualquer momento. Até o morto não inteligente entendeu por instinto que sua morte não poderia ser evitada, pois tudo lhe dizia que seu oponente era forte demais para ele. Perry traz muita dor aos zumbis, sua agilidade é incrível, como uma borboleta esvoaçando graciosamente no campo de batalha, evitando todos os ataques. Ele lida efetivamente com os inimigos, sua mobilidade é grande demais para que alguém consiga acompanhá-lo. Mesmo assim, ele ainda precisa da faca, ele agarra para aumentar ao máximo a necessidade da lâmina e matar muito mais mortos com sua lâmina. O custo da faca é justificado. Com alguns golpes as cabeças de muitos mortos voaram, todos tiveram o que mereciam. Até mesmo empunhar uma espada cega como lâminas que cortam aço é a prova de que não importa que tipo de espada seja, o que importa é quem segura o cabo. As pernas da nossa heroína cederam e ela caiu de joelhos, pois a surpresa a pressionou. A raiva que brilhava nos olhos dos mortos começou a desaparecer. Perry apagou aquele fogo, seu desejo de matar extinto pela influência de nosso herói. Para ele, era como se já tivesse visto de tudo, justificava sua fraqueza pelo facto de parecerem ter sido infectados apenas recentemente. Glória não os considerava fracos, ficou mais impressionada com a força dele, pois ela e todos os seus companheiros gastaram todas as munições, mas sofreram pesadas perdas. Ela ainda estava ajoelhada em estado de choque. Perry finalmente decidiu olhar para ela, o que a deixou muito surpresa. A policial levantou-se e relatou sua posição e propósito. Perry conduziu um diálogo profissional com ela e pediu-lhe que lhe contasse todas as informações junto com a localização. Ela ouviu seus pedidos e continuou calada, pois não entendia bem quem ele era. Ela foi convidada a relatar tudo, mas ela apenas faz muitas outras perguntas sobre como foi contratada para esse trabalho se está tão emocionada. O misterioso aluno, no entanto, decidiu ajudar sua nova companheira para que ela pudesse se levantar. Ela agradeceu por salvá-la, mas ficou assombrada por quem ele era e de onde tirou tanto poder.
Glória não entendia de que tipo de apoio falava nosso herói. Nessa hora ele lhes parecia estranho, mesmo falando a linguagem dos negócios. Ele também não entendeu por que ela fez tal pergunta, já que apoiá-lo é uma decisão saudável. Aí ela resolveu mostrar a casa do nosso herói, já que ela é policial, e além disso, mostrou a ele sua identidade. Ela era tenente sênior e policial nesta cidade, e a identidade não parecia ser falsa. Até mesmo uma identidade comum surpreendeu muito nosso aluno comum. Seu olhar estava cheio de desconfiança, pois, em sua opinião, há muito tempo ninguém utiliza essa identificação. Há quanto tempo foram abandonadas e por que são utilizadas aqui? O uniforme também não era o mesmo de antes ou do futuro de onde veio nosso Perry. Ele olhou para o lado novamente. Tudo ao seu redor era igual a antes. Velho, algo que não era usado há muito tempo. Ele já tinha visto o apocalipse antes, e era exatamente igual. Além disso, os zumbis estavam exatamente como no início do desastre e não havia nenhum forte. Para a Glória, o comportamento de Perry pareceu estranho, mas de repente ele perguntou o ano, o mês e o dia, o que indicava sua suspeita de que estava sem tempo. Ela também ficou confusa com uma pergunta tão estranha, ou melhor, não entendeu por que ele, tendo tanto poder, perguntava sobre o tempo. As suposições se revelaram verdadeiras. Ele tentou fingir que tudo estava normal, mas entendeu que havia retornado há 10 anos, quando o apocalipse estava apenas começando, mas não era apenas um estudante. Este dia foi uma verdadeira coincidência, uma chuva de meteoritos destrutivos, uma infestação de zumbis e um apocalipse geral. O vírus infectou mais da metade da população, mas foi derrotado depois de um tempo. Mas isso não significa que todo o mau tempo acabou. Surgiram de repente tecnologias extraterrestres, que criaram uma série de zonas evolutivas. Essas tecnologias permitiram que a humanidade evoluísse, mas ao contrário de todos os outros, Perry não recebeu habilidades, mas apenas força física. Mas uma coisa só foi revelada agora: voltar no tempo há 10 anos era sua habilidade. Foi como se o próprio destino lhe desse tanta força, já que ele conseguiu chegar ao início do apocalipse para ajudar o restante do povo com seu conhecimento. Ele cerrou os dedos em punho. Agora ele decide o destino de todas essas pessoas, já que os poderes anteriores estavam com ele. Perry tinha poder, conhecimento e força que todos os outros levariam muito tempo para alcançar. De repente Glória não deixou o aluno do futuro terminar a frase e apontou algo mais importante para ele. Um brilho esmeralda reinou no céu, cuja beleza ela nunca tinha visto antes, mesmo no Ártico. Então tudo que ele previu começou. Zonas de evolução começaram a aparecer e seu brilho verde foi consequência de um pequeno período de tempo. Esta zona deveria ser uma das primeiras e também a única na Ásia, por isso é melhor apressarem-se para não se atrasarem. Ela considerou esse brilho muito bonito, mas antes que tivesse tempo de expressar seus pensamentos, Perry começou a lhe contar sua posição. Mas de repente ele contou a nossa Glória algo que ele não poderia saber, mas sabia que ela também era aluna do 2º ano. Só agora ele decidiu conhecê-la melhor e contar sobre si mesmo. Ela ficou infinitamente surpresa por ele ser um aluno com tais e tais habilidades, mas ela não confiava mais nele, como se ele estivesse escondendo alguma coisa. De repente, ela pediu que ele mostrasse sua carteira de estudante, o que, em sua opinião, refutaria todas as suas palavras. Ele ressaltou que a multa estava em seu carro, o que faria com que as pessoas acreditassem menos nele, já que aparentemente era uma verdadeira mentira. Como esperado, ela começou a confiar ainda menos nele, já que ele claramente se recusava a mostrar sua carteira de estudante. A imagem de uma estudante do 2º ano aos olhos dela era completamente diferente, já que raramente se vê um aluno dirigindo, com arma e com tal e tal força. Ela apontou o dedo para ele e disse que ele não era um estudante, mas ela estava parcialmente certa, já que é improvável que você encontre tais estudantes no futuro. Glória tinha certeza de que ele era um militar de alta patente que viera em missão secreta. Mas toda a confiança dela desapareceu em um instante, já que ele ainda mostrou aquela malfadada carteira de estudante. Agora ela não tinha palavras, não conseguia acreditar no que via, pois tinha certeza de que estavam mentindo para ela. Ele arrancou o bilhete das mãos dela e ressaltou que o tempo estava apertado e que valia a pena se apressar. Glória ficou completamente humilhada na frente dele, mas ele não se interessou por isso. Era importante ele sair daqui, e ele decidiu descobrir se eles tinham um carro no qual ele e a equipe deveriam vir aqui. Mesmo assim, ele se aproximou do carro e começou a se sentar para ir para a zona de evolução. Mesmo aqui ele a preocupa, pois vai se mudar sozinho e deixar Glória sozinha. Ela não gostou da decisão, pois o carro era dela e ela não poderia voltar sem ele. Perry ressalta para ela que a zona norte da cidade, para onde ele está indo,
Pode ser muito perigosa, já que lá há um grande número de infectados e tudo indica que é melhor ela ficar, porque tudo ao redor foi limpo de zumbis. A polícia não entendia por que um estudante comum precisaria ir até o local da infecção, o que tanto o atraiu ali. Ela suspeitou que a passagem fosse um disfarce, e ele era um militar de elite. Ela até aceitou o fato de que ele não queria admitir isso, embora ela estivesse errada. Ele definitivamente não era um estudante comum. Ela tem certeza de que encontrou uma censura por ir com ele, mas não importa como seja, ele provavelmente encontrará um motivo ou recusará, não importa quem ela seja. O sargento constantemente aponta sua patente e ressalta que ela deve ir com ele, caso contrário não há outro caminho. Toda a sua confiança evaporou instantaneamente quando ele se despediu e fechou a janela sem sequer ouvi-la completamente. Ele é bom em humilhar as pessoas. Mesmo o poder com o uniforme de policial não é páreo para ele. Ele era indiferente a tudo que ela lhe contava, calava-se e isso perturbava muito Glória. De repente, ela teve esperanças de ainda poder ir com ele, já que Perry teve a coragem de abrir a janela para ela. Acontece que ele não sabe dirigir esse carro, que é exatamente o que nossa heroína deveria saber fazer, não é à toa que ela é a dona do carro. Então eles já estavam a caminho, ninguém sabe por quê, claro, esses confrontos foram necessários. Mas nossa beldade com o uniforme de policial estava dirigindo. Ela estava cada vez mais convencida de que uma pessoa importante, já que nem precisava sentar no comando, seus subordinados fariam tudo por ele. Ela fixou nele seu olhar maligno, sua astúcia só era revelada por sua fisionomia, ela sentia como se tivesse revelado todos os seus segredos. Em resposta ao seu olhar insidioso, Perry olhou-a nos olhos com total compostura e indiferença, o tipo de pressão que só ele poderia exercer, semelhante à pressão no fundo dos oceanos. Ela sentiu esse frio e poderia ter sentido isso do outro lado do mundo. Ela mesma estava literalmente coberta de gelo enquanto estava sentada por perto. Ela ficou envergonhada pelo fato de ele estar constantemente olhando para ela. Mesmo quando ela tentava lançar um olhar discreto, os olhos dele já estavam perfurando novos buracos. Cada colisão de olhares a esfriava a ponto de tremer, fosse um monstro olhando para ela ou todo o salão estava em seus olhos. Mas de repente esse estranho silêncio cessou quando Perry ordenou que ela parasse. O carro parou, mas por que ele precisa parar de repente se eles precisam chegar com tanta urgência a tempo de criar uma zona? Eles realmente chegaram, só o nosso herói sabe com que propósito eles podem sair no meio do caminho. Aparentemente sua misericórdia acabou. Ou ele acha difícil suportar os olhares insidiosos sobre si mesmo, ou está preocupado com a frágil beleza e quer cuidar da segurança dela. Ela tinha muito medo dele, cada palavra incutia nela um medo forte que ela não conseguia controlar. Ele assumiu o volante, porque durante tanto tempo, observando-a, nossa aluna do futuro aprendeu a dirigir, o que Glória não acreditou. O aluno entendeu que nessa velocidade eles poderiam se atrasar e deveriam se apressar, quanto antes melhor. Glória ficou confusa porque não entendia onde eles poderiam estar atrasados. Antes ele também apontou que ainda faltava muito tempo. Antes que ela tivesse tempo de obter uma resposta à sua pergunta, nosso herói partiu a toda velocidade em direção ao seu objetivo, mesmo que não houvesse obstáculos à sua frente. A velocidade com que ele dirigia era incrível, o ar ao seu redor esquentava pelo fato de ele estar correndo. Agora estava claro que ele estava com pressa para a parte norte da cidade. Você não pode acreditar na primeira vez, ele dirigiu melhor do que os mestres que dirigem há décadas, e literalmente aprendeu a dirigir o carro há apenas um segundo, mas era como se já estivesse falando a mesma língua com ele. A cidade já estava no horizonte. Chegar atrasado não é questão do nosso herói, ele chegará ao seu destino no menor tempo possível. A velocidade fez com que as folhas caíssem, o vento ficou para trás e não competiu com o carro dirigido por um estudante comum. Mesmo assim, ainda havia alguma munição, que Glória agora está usando e reabastecendo seu carregador. Ela lamentou que ela e a equipe não conseguissem chegar ao carro com o equipamento, pois assim todos conseguiriam sobreviver. Enquanto isso, havia mais zumbis perto da cidade e Perry os esmagou efetivamente com o poder desta máquina. Ela não consegue nem coletar os cartuchos antes que Perry atropele outro homem morto para seu próprio prazer. Ele avaliou bem a situação e também entendeu bem que a cada metro que percorria ficava cada vez mais perigoso. Agora Glória tratava nosso herói com respeito, até mesmo colocando-o acima de si mesma, só porque suspeitava dele. A polícia decidiu descobrir por que ele estava indo para a região norte, se seus pais realmente ficaram lá. Mas sua resposta foi muito simples, ele havia perdido os pais há muito tempo e não poderia devolvê-los. Ela provavelmente se sentiu culpada pelo que disse, mas você não pode culpá-la, porque ela não é de forma alguma culpada disso. Ainda assim,
Ela contou o motivo da parada e por que decidiram evacuá-los, mas a tarefa inicial era explorar a região norte, mas no caminho encontraram pessoas e as prioridades mudaram. O brilho apareceu 2 horas depois do aparecimento do vírus. As autoridades perceberam que algo estava errado e decidiram enviar pessoas para reconhecimento, e descobriram que eram a nossa equipa policial. Antes ele não tinha tempo de entrar na zona de evolução, mas agora deve fazê-lo. Aí ele se interessou pelo tempo e resolveu pedir a Glória que soubesse quantos minutos ainda faltavam para não se atrasar. Não havia sinal, mas a hora estava certa, o que parecia estranho à nossa beleza. O tempo estava se esgotando, apenas 10 minutos e alguns quilômetros os separariam da zona. Segundo sua memória, a zona deveria aparecer às 5 horas da tarde. De repente Perry toma a decisão mais rápida do dia e pensa em mudar sua rota para encurtar a distância e chegar mais rápido ao norte da área. Cada vez que ele dava o que pensar à nossa heroína, ela não conseguia entender de que caminho ele estava falando, já que se podia esperar tudo no mundo de um homem tão louco. Como era de se esperar, ele faz um movimento com seu cavalo, ninguém esperava isso, ele gira o volante, e essa nitidez prova que o percurso já mudou. Ele pretende tão a sério que pensa num instante, suas decisões são extremamente rápidas, para atingir seu objetivo ele calcula 10 passos à frente. Havia algo na frente do carro que fez o coração bater mais rápido, a adrenalina disparou e a pele ficou arrepiada. A nova rota foi ocupada por monstros que poderiam retardar bastante a viagem para a zona. Ela entendeu que zumbis poderiam interferir neles, mas Perry pensou mais rápido, lembrou-se da metralhadora que estava no telhado e seria a chave para entrar na zona. De repente ela se acalmou, finalmente percebeu que poderia contar com um aluno comum do futuro, já que ele sabia o que fazer. Mas o medo ainda não a abandonou, ela queria que seus pensamentos não se concretizassem, mas todas as coisas mais malucas já estão na mente do nosso herói. Então eles precisavam de uma metralhadora, cobriam os mortos com uma chuva de chumbo, cada um deles parecia uma peneira. Eles não poderiam esperar tal precipitação, e Perry torna realidade seus piores pesadelos. Todo mundo já está com inveja desse tiroteio, cada bala ceifou muitas vidas, não lhes deu nem chance de sobreviver. Agora ninguém poderia interferir no caminho deles, todos os monstros caíram e ficaram no nível do asfalto, tornando-se sua cobertura. Glória não conseguia acreditar no que via, ela não havia atingido um único monstro o tempo todo, a estrada estava perfeitamente limpa e ninguém estava no caminho. Para atingir a velocidade máxima, Perry ordenou que ela não controlasse o volante, apenas pisasse no acelerador. O olhar dela dizia tudo, ela tinha medo de tamanha loucura, mas entendia que podia confiar nessa aluna. Perry sabia que haveria uma curva à frente, mas mesmo assim pediu para não parar e não virar, mas não foi tão estúpido a ponto de perder tal detalhe do plano. Enquanto isso, a pedra no céu brilhava cada vez mais forte, o céu estava pintado de cor esmeralda, a zona deveria aparecer a qualquer minuto. A cidade estava coberta por uma névoa verde clara, como se a matriz tivesse funcionado mal e um código de números verdes aparecesse em uma tela preta. Nossos heróis chegaram quase a tempo de a zona aparecer, eles literalmente voaram para dentro de seus limites para não se atrasarem. A névoa verde ao redor do carro foi consequência do fato de nossos amigos terem chegado a tempo, agora todas as possibilidades estão abertas para Perry. A colisão com a superfície não foi nada suave, o carro estava inicialmente muito desgastado e agora não será fácil colocá-lo de volta nas rodas. Felizmente os passageiros estavam vivos, mas a areia que apareceu no meio da cidade suavizou o pouso e nossos heróis sobreviveram. Perry se superou, eles chegaram bem a tempo de criar uma zona, mas o caminho curto de Perry valeu a pena. Glória não conseguia acreditar que a região norte tivesse se tornado completamente deserta, tudo ao redor era incrivelmente estranho. O aluno estava feliz por terem chegado na hora certa, como se já soubesse de antemão o horário de criação da zona, mas Glória não entendia isso, pois não conseguia nem pensar que Perry conhecesse o futuro com 10 anos de antecedência. Tudo ao redor era como se fosse imaginação de Perry, como se ele tivesse visto o que esperava, mas a própria Glória se inspirou no que viu. Mas é verdade que na Ásia, na zona norte da cidade, surgiram estátuas de esfinge e pirâmides antigas, não foi à toa que aqui apareceu o deserto. Ela definitivamente suspeitava que algo estava errado, tudo ao redor era incrivelmente estranho, e Perry calmamente se levantou e olhou para isso, como se soubesse de tudo com antecedência. Aqui estão eles, manifestações da zona, tudo, como uma matriz, envolveu esta área. Todos aqueles que não sabiam disso ficaram muito assustados. As pessoas ouviam vozes nas suas cabeças,
reivindicavam uma determinada zona. O território escolhido acabou por ser o Egito. Não foi sem razão que a primeira maravilha do mundo se tornou a primeira zona de evolução. A esfinge, amante dos enigmas que fazia aos viajantes, tornou-se a guardiã dos cristais da evolução. Aqueles que não responderem serão comidos por Deus. Esta voz foi transmitida na cabeça de cada pessoa. Como foi dito, esta zona apareceu por uma força desconhecida para que as pessoas pudessem tirar os cristais da evolução enquanto estavam isoladas do mundo inteiro. Mesmo quando ela estava cheia de medo, ela pensou com clareza. Percebendo que eles tinham 3 maneiras de sair da zona, seu coração se acalmou. O cumprimento de uma das condições resultará no desaparecimento da zona, caso contrário todas as pessoas permanecerão presas para sempre. Houve algum descontentamento, as pessoas de outras áreas encontravam-se longe das suas famílias e não se importavam com as zonas. Sair daqui era sua primeira prioridade. Os mortos também entraram na zona e já estavam apreendendo um ônibus, que obviamente tinha gente a bordo. Houve um ataque em grande escala dos mortos no transporte. Eles estavam famintos por carne fresca, que estava nos bancos dos passageiros. O ônibus era um baú de tesouro para os zumbis. Uma agradável surpresa os aguardava lá dentro, para a qual eles avançaram com todas as forças. O motorista pisou fundo no pedal, mas na areia a velocidade não seria grande. Se ninguém os ajudasse, a morte seria inevitável. Tendo ganhado grande velocidade, eles ainda chegaram à fronteira. Aparentemente seu destino será conhecido. A colisão foi dolorosa. O motorista deveria ter perdido a vida na hora. Era o único com passagem só de ida. A zona de evolução era verdadeiramente inexpugnável. Mesmo um ônibus em alta velocidade não conseguia ultrapassar seus limites. Os passageiros oraram pela salvação. Os zumbis não deram descanso aos sobreviventes e os encurralaram. Glória entendeu que a situação estava esquentando. Aquelas pessoas corriam perigo mortal e um senso de dever a levou a salvar essas pessoas indefesas. Perry avisou Glória que eles só seriam capazes de salvá-la quando ela desse tudo de si. Eles correram por um caminho arenoso, o motorista levando todos os passageiros a um perigo ainda maior quando decidiu se afastar dos monstros. Tudo ao redor lembrava algum tipo de milagre, florestas de concreto tendo como pano de fundo antigas estátuas e pirâmides. O mais estranho foi a esfinge. Seu olhar perfurou cada habitante da zona de evolução. Não foi à toa que ele se tornou o guardião dos cristais. Seus olhos brilhavam como velas em um templo. Ninguém poderia negar seu poder divino. Não foi à toa que ele se tornou o guardião das antigas pirâmides. Incrivelmente, a esfinge definitivamente não era uma simples estátua. A zona despertou nele um poder oculto. E ele novamente fará enigmas para viajantes estúpidos, o que será um teste. O motorista é seu próprio túmulo nos destroços da cabine. Seu medo deixou para sempre sem o céu acima de sua cabeça. As criaturas eram mais terríveis que qualquer pesadelo. Estavam todos exaustos. Iam para onde os pés os levavam, onde o instinto lhes dizia. Não havia neles uma gota de razão. Os passageiros correm perigo mortal. Os olhos do monstro brilhavam com a chama da raiva. Estão com fome, o que motivou uma busca constante por carne fresca. Às vezes, as pessoas podem ser muito mais terríveis do que qualquer monstro, pois estão prontas para jogar seu vizinho em uma multidão de monstros para se salvarem. Ela não demonstrou verdadeira covardia por parte desse atrevido, mas ficou para trás quando a garota salvou sua vida, colocando a dela em risco. Acima de tudo, ela censurou a valente beldade por ter sido ela culpada pelo fato de terem entrado no ônibus. Não havia estratégia de combate naquela coisa morta. Ela ia direto para a batalha. Não se podia esperar dela uma facada insidiosa nas costas. As meninas se amontoaram nos bancos traseiros. Seu medo não tinha limites. Seus dentes cerrados, lágrimas escorriam de seus olhos e gritos foram ouvidos do outro lado da zona. A heroína não era uma simples garota que tinha medo da morte. A Bella teve a coragem de deter os zumbis com um cano comum, salvando assim os passageiros. Mesmo assim, sua força não é suficiente para empurrar o cadáver ambulante e Rose pede ajuda a seus amigos. Juntos eles foram muito mais fortes. De qualquer forma, contra a multidão, todos serão derrotados, até os mortos-vivos. Eles têm a chance de escapar dos monstros. A garota acabou sendo mais esperta e corajosa do que todos os outros e usou o poder coletivo contra a morte que se aproximava. Mesmo nesse momento, aquela garota atrevida decide fugir primeiro e lança o olhar para a saída. Tal atrevimento é incomparável para qualquer pessoa. Ela deixa todos os seus amigos à mercê do destino quando se aproveita deles. Mas de repente outro monstro na entrada interfere em seu plano. Eles terão chance de escapar dos dois mortos ou Perry e Glória terão tempo de vir em seu socorro.
A mulher atrevida começou a perder a esperança de sobrevivência. Eles foram cercados por todos os lados, o que significa que suas chances de sobrevivência tornaram-se significativamente menores. Estava claro em seu rosto que ela estava pronta para fazer qualquer coisa para sobreviver. Ela usaria qualquer oportunidade a seu favor. Mesmo assim, ela consegue escapar, deixando todos os seus amigos e Rose com 2 cadáveres, que os devorarão sem piedade. Não teve vergonha. Ela correu e nem se virou. A morte dos amigos seria para ela um momento de tristeza, que ela esqueceria após bater. A cada segundo a situação esquentava. O primeiro morto já havia pegado o cachimbo em suas mãos, o outro morto estava por perto. Tudo era terrível para as heroínas. Os monstros entraram no ônibus. Dificilmente alguém os salvaria, pois estavam presos em uma tumba de aço, cuja passagem era a última viagem. Essa força de vontade evaporou no exato minuto em que o segundo homem morto apareceu. A frágil beleza não viu como sair viva do ônibus. Suas últimas esperanças a abandonaram e todo o resto se seguiu. Seus olhos, vazios de esperança, mudam repentinamente. Um brilho aparece nas pupilas. Cacos de vidro quebram bem na sua frente, o que significa que os salvadores chegaram na hora certa. Aqui ele é o nosso herói. O Salvador é apenas um estudante. O lutador contra o mal veio no último momento. Agora os zumbis devem mudar de rota. Agora eles precisam escapar. Alguns momentos e a Bella poderia perder seu lindo rosto, mas alguns segundos e as meninas não poderiam evitar a morte. Mestre em resgatar belezas, Perry, como sempre, mostra a eficácia de sua luta contra os mortos. Eles não representam nenhum perigo para ele. Assim era para ela um verdadeiro herói. Em um momento ela se esqueceu do medo. O monstro não teve tempo de tocá-la, pois seu salvador acabou sendo muito mais rápido. Ela entendeu que a batalha ainda não havia terminado e seu salvador ainda corria grande perigo. Seus medos eram justificados. O zumbi apareceu instantaneamente nas costas de Perry, mas ele não se importava com o perigo atrás dele. Tais oponentes não eram páreo para ele. Assim como ele evita o ataque, ele literalmente desaparece dos horizontes do morto. O monstro nunca será capaz de lidar com tamanha velocidade. Ele estava calmo, seus movimentos eram suaves, como os de um estudante comum, mas capaz de realizar milagres que estimulam a fé no futuro. O destino pode ser confiado a esse herói, já que somente sua força pode fazer com que todos os inimigos se ajoelhem diante dele. E novamente ele decapitou alguns mortos. Eles são como um copo d'água para ele revigorar no início do dia. Rosa apreciou plenamente a força do nosso herói. Pelos padrões dela, foi incrível. Ele lidou facilmente com 2 homens mortos em questão de segundos e os mandou descansar. Perry olhou para Rose como se já a tivesse conhecido antes. Ou melhor, no futuro eles se conheceriam. Ela olhou para ele com doçura. A Bella ainda não conseguia se afastar do que via, pois tudo aconteceu muito rápido. Seus olhos não conseguiam nem acompanhar os movimentos. Mesmo assim, ele a reconheceu como alguém. Aparentemente ela desempenhou um papel importante no futuro, que até Perry conseguiu se lembrar dela. Rose ficou envergonhada por ele. Tanta força e carisma turvaram sua cabeça. Sua língua ficou arrastada, como se diante dela estivesse aquele que ela amou durante toda a vida. Rose não tem tempo de agradecer a Perry por salvá-la quando Gloria entra na conversa e ressalta que tudo está claro fora do ônibus. O cadáver do morto confirmou a segurança dentro do transporte, e Rose conseguiu descobrir o nome de seu novo ídolo. Gloria inspirou confiança em todos os passageiros e indicou-lhes que a seguissem. Mesmo assim, o resgate não veio sem mais notícias. Aquela garota atrevida fugiu e se colocou em perigo. No momento ela não está com eles, e ficar sozinha no meio do apocalipse é terrivelmente perigoso. A policial ficou horrorizada com o que ouviu. A alegria foi instantaneamente substituída pelo medo de que a garota indefesa estivesse em perigo mortal. Perry estava bem ciente de como as coisas estavam mudando. Literalmente, todo o resgate não acontecia sem perdas. A atrevida já estava muito longe, corria e nem pensava no fato de que todos estavam salvos, e corria para a morte. De repente ela foi coberta por uma sombra estranha, mas não havia nenhuma nuvem no céu. As nuvens não conseguiam bloquear o céu dela. O que estava acima dela estava simplesmente caindo sobre ela. Finalmente ela percebeu essa estranheza acima de sua cabeça. Aparentemente seu medo a armou. A traição lhe custou muito mais. Por assim dizer, o avarento paga 2 vezes. Agora sua salvação era inútil. Ela morreria, mesmo que ela já tivesse sacrificado seus amigos. Sua ganância a destruiu. Mas que tipo de criatura gigante esmagou a mulher atrevida? Um perigo incrível se aproxima do ônibus. A situação só piorou. Ela morreu na frente de todos. O gigante da areia a esmagou e nem percebeu por causa do tamanho dela.
Glória já sentia esse horror fora do ônibus. Um perigo sem precedentes comparável a uma catástrofe se aproximava. Mesmo assim, o guardião acordou depois de um longo sono. Pelo seu olhar ficou claro que ele estava indo em direção aos nossos heróis. O suporte sob seus pés tremeu. Apenas Perry poderia saber o que fazer ao encontrar o deus da areia esfinge. A estátua viva assusta os ossos. Seu olhar fixa-se na vítima como uma montanha mítica nas costas do titã Atlas. Outrora uma estátua comum, agora um guardião terrível que matará qualquer um que não o desagrade. Esta é toda a nossa esfinge. Aquele grito ensurdeceu todos os passageiros. O medo os envolveu e não sem razão. Este desastre foi um verdadeiro horror no mundo real. Perry o reconhece entre milhares de outros. Um guardião solitário que era mais forte do que todos os outros guardas dos cristais de evolução. A menina perdeu tantas vezes a esperança na vida que dá para perder a conta. Perry, calmo como sempre, continua a acalmar todos com seu espírito e força de vontade inabaláveis. Nesse momento ele manda todos sentarem e começarem a ler. Ele se comportou de maneira estranha e Glória só percebeu isso. Não deu tempo de explicar. Se Perry sabe o que está fazendo, então você pode confiar nele, senão a garra que perfurou o teto do ônibus vai te furar. Ninguém fez movimentos desnecessários, todos liam livros em silêncio, sem temer por suas vidas. Mas neste caso todos ficariam assustados. A silhueta de um deus gigante olhava para todos eles, através de um buraco no teto. Seus olhos brilhavam com a fúria dos deuses. Era ele quem poderia derrubar os céus sobre todos os mortais. Mas algo em seu comportamento era estranho. O deus da areia não matava suas vítimas instantaneamente, ele olhava o que elas estavam fazendo. Aparentemente não foi à toa que Perry mandou que lessem. Havia algum tipo de pegadinha nisso. Os espectadores dos telhados já tinham certeza da morte de nossos viajantes, mas se Perry controlar a situação, o sucesso estará garantido. Até um livro de história conseguiu atrair a atenção de Perry, ou melhor, ele o considerou muito interessante. Não é à toa que ele estuda no departamento de história. Incrivelmente, nosso aluno mais uma vez se superou. A esfinge percebeu que todos estavam lendo e decidiu não distraí-los do assunto importante. Perry tem um verdadeiro as na manga. Seu conhecimento pode fazer coisas incríveis. Ele sabia muito mais e usou isso ao máximo. Todos os espectadores ficaram sem palavras. Todos tinham certeza da sua morte, mas agora não duvidavam do conhecimento do nosso herói, pois foi ele quem evitou o ataque da esfinge. Por que a estátua os deixou sozinhos? Como eles conseguiram fazer isso? Que tipo de truque o cara usou que refletia a raiva do grande Deus? Essas eram as perguntas que circulavam na cabeça daquelas pessoas. Quando a esfinge partiu, Perry fechou o livro com total confiança. Tudo estava exatamente como suas intenções. Todos ainda estavam com medo, mas Perry, como sempre, sabe acalmar. Afinal, até as soluções mais absurdas para os problemas salvavam suas vidas, como uma espécie de grotesco. Eles podem respirar aliviados. Glória estava observando a esfinge. Suas vidas estavam à beira de um penhasco, mas o estudante do futuro novamente salva todos com sua mente. Inicialmente, a policial não conseguia acreditar em tal bobagem, mas agora ela estava exultante. Seus olhos brilhavam de admiração. Perry era incrível com ela. Ele estava absolutamente calmo. Tudo correu como deveria, mas Glória não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos e como nosso herói conseguiu saber de tudo com antecedência. Porém, tudo não poderia ter sido mais simples. Eles tinham que se lembrar do próprio conselho que estava passando na cabeça das pessoas, e dizia que precisavam entender o caráter de Deus. Glória já havia se esquecido completamente dele. Rosa lembrava-se de todo o conselho palavra por palavra, mas ninguém conseguia pensar que essa era a resposta. A esfinge era justamente aquele deus da areia e era preciso lembrar as associações a seu respeito. Nenhum viajante poderia passar pela esfinge e não ouvir seu enigma. Era sempre o mesmo e a resposta também não era diferente, mas quem respondesse incorretamente era morto pelo deus da areia. Ele se distinguia pela grande crueldade com os tolos que não conseguiam responder o enigma corretamente, mas tratava as pessoas inteligentes e sábias com respeito. Um dia apareceu um sábio que ainda conseguiu dar a resposta correta, e como resultado a esfinge se jogou de um penhasco, o que significa que ele trata as pessoas inteligentes com respeito e as teme. Ler livros foi apenas uma excelente demonstração de sabedoria e boa mentalidade, da qual Perry aproveitou. Mas de repente algo perturbou sua paz, algum pensamento despertou nele uma estranha surpresa. Mas descobriu-se que inicialmente todos tiveram a chance de sobreviver sem nosso aluno, pois já tinham livros. De repente ele se deu conta duas vezes ao mesmo tempo. Não foi à toa que reconheceu Rosa. Era ela quem poderia se tornar a salvadora da zona, pois só ela se lembrava do conselho.
ela tinha livros diferentes, e só ela poderia ajudar todos os habitantes da zona. A Belo lembrou de alguém que ele poderia lembrar do futuro, ela provavelmente era muito influente. Rosa ficou muito tímida com o nosso herói, mas mesmo assim resolveu agradecê-lo e conhecê-lo melhor. Ele não a deixou ainda mais insegura e até encontra semelhanças entre eles. Incrivelmente, no futuro a nossa Rosa foi uma das pessoas mais influentes da China, dominou vários elementos e poderia criar tempestades e cataclismos. Ele pensou com sensatez e entendeu bem que ela recebeu esses poderes devido ao cristal da evolução, já que era um dos mais poderosos. Eles até conseguiram encontrar uma linguagem comum, e não é fácil, ele é aluno da mesma instituição. Glória interrompeu a doce conversa franca dizendo que eles deveriam lidar com algumas ovelhas e também com a própria esfinge. Mesmo assim, não é tão colorido, esse método só funcionou até atacarem a esfinge para obter o cristal. As meninas começaram a notar a escuridão na rua e decidiram que preferiam passar a noite no ônibus, mas Perry pensava completamente diferente. Muitos fatores contradiziam a decisão das meninas, já que uma grande quantidade de sangue poderia causar muitos mortos, não havia comida suficiente e elas também se tornaram alvo dos curiosos. Perry sabia há muito tempo sobre aqueles que os observavam, ele contou cerca de 5 pessoas que os monitoravam constantemente. Tal informação colocou muita pressão sobre Glória. Ela já estava com medo de que eles pudessem não apenas segui-los, mas também estar planejando alguma coisa. O estudante entendeu que aquelas pessoas não estavam apenas espionando, já que as condições da zona e a liberação dela contradiziam isso, aqueles espectadores tinham que inventar algo para conseguir o cristal ou cumprir as outras condições. Uma das condições era que matassem algumas pessoas para se libertarem, o que significa que as nossas heroínas não deveriam ter problemas se não estivessem preparadas para matar. Rosa e Glória finalmente começaram a entender a gravidade da situação, a zona não é grotesca e todo erro pode custar caro. Já está completamente escuro, Perry aponta para eles que eles deveriam segui-lo e colocar na cabeça que na situação atual as pessoas podem ser mais perigosas que os zumbis. O personagem principal esqueceu completamente das duas garotas, elas perderam completamente a esperança de que os heróis as levassem. O aluno percebeu que havia se esquecido dos outros enquanto conversava com Glória e Rosa. Todos seguiram o caminho que Perry havia trilhado para eles, matando os monstros um por um. Ele esperava que o vento arenoso entorpecesse os sentidos dos zumbis e eles estivessem seguros. Glória não sabia para onde estavam indo, mas Perry sabia para onde ir com antecedência, e seu conhecimento da cidade é incrível, pois encontrou o lugar ideal para sobreviver esta noite. A policial não acabou apenas cumprindo seu dever, ela também conhece bem a cidade e sugeriu um supermercado como local de sobrevivência, mas nem tudo é tão simples. Perry também sabia dessa opção, era boa, mas o supermercado é o epicentro dos mortos. Sim, tem muita coisa que você precisa lá, mas uma lojinha na esquina será muito mais segura. Os recursos da loja são suficientes para 5 pessoas, e morrer em um supermercado gigante de gente gananciosa ou de monstros famintos não é a melhor solução. A loja era muito conveniente caso pudessem ser atacados, pois se entendia que um ataque pela passagem principal seria inútil, já que havia uma saída traseira oposta. Para que nossos heróis caiam em uma armadilha, ambas as entradas devem estar ocupadas, o que significa que as forças inimigas serão mais fracas do que se bloquearem uma saída com todas as suas forças. Rosa admirava muito seu ídolo, pois ele era inteligente e forte, mas Glória sabia que não entendia bem sua força. E então ela começou a elogiá-lo, como ele esquartejou dezenas e centenas de pessoas mortas. Isso desagradou muito Perry, já que ele estava tentando protegê-los, e tudo o que fizeram foi elogiá-lo. De repente ele parou em uma estrada arenosa, aparentemente já haviam chegado a um local onde poderiam passar a noite. Estava muito quieto na rua, o que era estranho, já que deveria haver pelo menos ecos de inimigos aqui, mas por perto havia apenas um silêncio mortal. Glória notou esta loja, ficava bem na frente deles, mas ela não percebeu que estava muito quieto aqui, por isso Perry parou. Neste bairro só havia idosos, que deveriam ser os mais fáceis de se infectar, mas não havia zumbis em lugar nenhum. O aluno suspeitava de algo. Por enquanto, ele decidiu explorar a situação sozinho, já que havia uma armadilha óbvia que só Perry poderia desarmar. Então ele parou, sentiu algo e se preparou para atacar. O vento soprava na areia, e o silêncio ao redor dava um certo desconforto. Perry entendeu que o perigo estava bem debaixo de seu nariz, e era justamente esse perigo que deveria espantar todos os monstros da área. Essa entidade estava por perto. O aluno já havia sentido o cheiro, estava na trilha de um inimigo mortal.
Este inimigo era realmente forte e poderia competir com o nosso herói. A entidade assustava com sua aparência, sentou-se em uma armadilha e esperou que a vítima caísse na armadilha. Agora Perry sabia quem estava na frente dele e, o mais importante, onde ele estava. Tal vítima acabaria sendo o inimigo mais perigoso para esta entidade. Algo neste carro não estava certo, tudo nele inspirava medo, como se ela estivesse escondendo um perigo incrível atrás de si. Perry já entendeu o que aquele carro estava escondendo e indicou para quem estava embaixo dele que saísse o mais rápido possível. O estudante se viu um bom inimigo. Se não fosse por ele, todos os viajantes teriam caído nas garras daquela criatura. Gloria imaginou a força daquela criatura que levantava o carro com facilidade. O medo a envolveu e ela não estava mais tão confiante na força de Perry. Rose viu um verdadeiro horror à sua frente, que ninguém deveria ter visto. Então essa criatura veio à tona. Em comparação com as outras, era muito mais terrível, mais forte, porém, era superior a todos os mortos em tudo. Gloria viu esse perigo e pediu a Perry que fugisse rapidamente desse monstro. Não foi à toa que Perry, após o salto no tempo, disse que todas as armas de longo alcance estavam desatualizadas, já que nenhuma única bala poderia penetrar tais inimigos com tanta força. A criatura ataca, jogou o carro com tanta facilidade, como se uma criança estivesse brincando de corrida. Mas Perry não é tão simples, sua agilidade é suficiente para desviar de todos os ataques. O estudante do futuro alertou seus amigos para ficarem alertas, pois esse estrondo poderia atrair novos zumbis. De onde veio tal criatura de repente? Ela pode realmente sofrer mutação e se tornar mais forte. Se sim, então a ameaça se tornou muito mais perigosa. Perry chamou o monstro de mutado, mas não completamente. Eles chegaram no momento de sua mutação. Enquanto ele ainda está fraco, eles têm a chance de matar essa criatura. Mas afinal, ele se distinguia por sua força e velocidade especiais, força e tamanho. Literalmente ele era o mais forte de sua espécie. Poderia destruir carros com seu poder. O monstro só pode ser derrotado se você encontrar seus pontos fracos, caso contrário será um cadáver. As meninas estavam muito preocupadas com a vida de Perry, já que não era mais possível encontrar uma brecha, como no caso da esfinge. Todos os seus medos foram uma perda de tempo, pois Perry evita os ataques, como uma lebre fugindo de outro predador da floresta. Perry não é tão simples a ponto de não se esquivar de um ataque tão leve de tal monstro. Tal monstro, nosso herói, era igual a um mosquito. Mesmo assim, o monstro estava furioso. A fome o forçou a caçar os mais fracos, mas neste momento ele não teve sorte com seu inimigo. Essa criatura não vai te dar paz, mas nosso herói não tinha intenção de morrer. Tais monstros já deveriam ser comuns no futuro. O que mais nos assusta é em quem essas criaturas irão se transformar e com que rapidez. O monstro não consegue pegar Perry e ele fica furioso, o que o torna uma luta ainda mais sanguinária. Perry ainda consegue zombar do monstro e de sua desesperança, já que se ele atacasse, o aluno escaparia facilmente de toda a pressão do inimigo. Gloria já imaginou o que acontecerá com Perry se ele for atingido por esse monstro que destrói carros com um único ataque. Mas Perry nunca decepciona e não ataca, como se esperasse o momento oportuno, já que essa criatura tem pouquíssimos pontos fracos. O monstro já está no limite das emoções, a raiva já está transbordando, ele quer rapidamente absorver esse atrevido que nem mesmo ataca em resposta. O tenente percebeu que não havia mais oportunidades de fuga perto de Perry, o que significava que ele precisava atacar ou sua morte seria inevitável. Perry não esperava tanta pressão do monstro, agora ele estava muito mais rápido do que antes, o que significa que a força também aumentou. Com toda a sua aparência, a criatura assustava todos na área, entre os zumbis ninguém era igual a ele, o que o empurrou para o topo. Agora Perry não fugiu do monstro, embora já estivesse por perto e pudesse quebrar um pedaço saboroso. Ainda assim, nem tudo seria tão simples para o monstro, já que o inimigo à sua frente era muito mais perigoso do que todos os anteriores uns. Aqui está ele, um olhar furioso que corta os inimigos em pedaços. O aluno não pretende mais se esquivar, agora vai cortar pelo ombro. Como esperado do nosso herói, um golpe da lâmina, como uma alabarda, corta a mão de um monstro. O comportamento de Perry na batalha era estranho. Por que ele não cortou a mão do monstro antes? O que se passava em sua mente? Gloria se perguntou. A luta continuou, e o aluno decidiu olhar para sua espada, embora atrás dele houvesse um monstro furioso, que ficou ainda mais furioso, pois sua mão foi decepada. Os medos foram confirmados, o monstro gritou de dor, agora não pode lutar com todas as suas forças, mas com forte sede de sangue. O monstro furioso já estava correndo a toda velocidade em direção a Perry, preparando-se para explodir sua cabeça. Por incrível que pareça,
O monstro já estava em seu encalço, mas nosso herói preparou uma pose para um ataque poderoso. Aparentemente a morte já havia chegado para o morto. Essa pose significou um contra-ataque repentino. Como era de se esperar, ele não deixou chance para esse monstro sofrer mais mutações. Agora ele é mais um zumbi que caiu nas mãos do herói do futuro. Ele nem conseguiu entender o que aconteceu. O herói desapareceu de vista e o cortou. Os cérebros voaram. Perry novamente se mostrou mais forte do que todos os monstros e superou todas as expectativas. O monstro mais forte do quarteirão, aquele que assustou todos os zumbis fracos e gente daqui, caiu na frente do homenzinho com a cabeça manchada para baixo. Quanto maior o armário, mais alto cai. As meninas ficaram maravilhadas. Ele as matou com um golpe de espada cega e não deixou esperança de vida. Incrivelmente, após a morte, o monstro começou a liberar a energia que invadiu Perry, mas ele não havia percebido isso antes. Suas forças foram reabastecidas, ele ficou ainda mais forte, como se tivesse subido de nível. Essa é a habilidade do cristal, ele é capaz disso. Nesse ritmo, ele aumentará facilmente sua classificação mesmo depois de um ano, mas sua força é incrível. Os amigos ficaram muito preocupados com aquela luta, mas descobriu-se que Perry conseguia cortar todos os inimigos em questão de segundos, o que parecia estranho, já que o herói do futuro sempre apenas evitava ataques. Tudo era óbvio, todo o segredo estava escondido no corpo do monstro, eles só precisavam olhar mais de perto o monstro. Nem todo mundo gostava de olhar para essa criatura, também morta, com cérebros borrados por toda a terra. Glória achava que Rosa não tinha medo, pois não demonstrava, mas o horror estava presente nela, mas ela estava decidida a examinar um inimigo em potencial no futuro, pois é preciso conhecer o inimigo de vista. Perry viu potencial em suas garotas, pois ambas se sentiam incomodadas com a visão de sangue e carne, mas foram capazes de superar seus medos, o que significa que elas se tornariam pessoas muito importantes neste mundo. Ele agarrou a mão de Rose, ela imediatamente corou de vergonha, mas Perry queria acalmá-la para que ela pudesse ver todo o monstro corretamente. Rose começou a estudar o corpo do monstro e Perry chamou a Sargento Glória para se juntar a ela. Ele perguntou o que viram. Havia ossos no corpo, serviam de armadura e era impossível furá-lo com uma espada comum, as balas nem arranhariam a criatura. O exoesqueleto era forte demais para cortar a criatura ao meio, e foi justamente por isso que Perry não o atacou por muito tempo. O que foi mais assustador foi que tais mutações apareceram em apenas um dia. O que aconteceria a seguir só poderia ser adivinhado na pior das hipóteses. Os ossos não só cobriram todo o corpo, mas também ficaram mais fortes. Esta vantagem torna esta criatura imortal na área, já que nenhuma única bala perfurará tal estrutura. Ela comparou esses ossos em termos de resistência ao metal. Na frente deles havia um tanque sobre duas pernas, que só poderia ser penetrado por outros equipamentos militares. Isso é exatamente o que impedia Perry. Ataques impensados levariam à destruição da lâmina e os tiros seriam apenas um desperdício de munição. Como descobriu o herói do futuro, o melhor é acertar nas articulações, ignorando o exoesqueleto. Foi assim que aconteceu para matar o monstro, cortando sua cabeça com apenas um golpe de lâmina. Glória decidiu imediatamente informar a todos na sede sobre isso, mas não pensou que teria que sair daqui primeiro. Devido ao fato desse grandalhão ser o mais forte da área, o caminho até aqui estava claro, mas agora zumbis fracos vão preencher todo o espaço aqui e eles devem sair daqui rapidamente. Como esperado, eles chegaram à loja bem a tempo, no momento em que os zumbis estavam se reunindo nos becos. Havia velas na loja e nossos heróis decidiram usá-las. Eram 50 velas no total e uma bastava para apenas uma hora, o que significa que devem ser usadas com sabedoria. A alimentação também é um recurso valioso que deve ser gasto com sabedoria. Glória concordou e também planejou que os alimentos enlatados e açucarados fossem utilizados posteriormente, pois têm maior prazo de validade. Incrivelmente, Perry teve muita sorte com seus parceiros, pois eles lhe prometeram que assumiriam a cozinha e o deixariam sair de férias. O futuro herói tentou oferecer ajuda, mas até Rose concordou com o tenente. A pressão de Perry caiu imediatamente, ele finalmente concordou em ajudar e pode relaxar graças ao cuidado de tais belezas. São artesãs, ambas deram o seu melhor e prepararam um jantar real, mas Perry teve muita sorte em tê-las. Não me canso de repetir. O herói elogiou este jantar sem prová-lo, pois inicialmente parecia muito apetitoso. O primeiro teste de uma obra-prima das mãos frágeis e delicadas de beldades deve ser promissor. A reação foi incrível. Ele reconheceu esse gosto entre mil, como se um raio caísse. Por assim dizer, as mãos dessas feiticeiras conjuraram um objeto de arte.
Rose já achava que Perry não gostou, mas ficou mais surpreso, já que era mágico. Tudo por causa dos temperos, que eram os melhores da China, mas os méritos das meninas não podem ser negados. Essas especiarias se tornariam um luxo no futuro e o produto mais valioso do mercado negro, algo que ele não comia há 10 anos. Esse gosto era uma lembrança que ele só poderia obter voltando 10 anos no tempo. Glória cuidou de Perry e tentou fazê-lo comer carne, já que ele dava toda atenção aos vegetais. Ele recusou esses cuidados, pois gostava muito de vegetais e também queria deixá-los com carne. Mas ele realmente queria comer vegetais, que eram escassos depois do apocalipse, e essa era precisamente a razão de seu amor pelo cultivo de produtos. O sargento pensou que se importava com eles e despertou nele sua bondade para que tivessem uma boa refeição. Ela ficou impressionada com esses pensamentos, admirou sua gentileza e começou a soluçar como uma criança. Cada vez mais Rose não entendia o motivo do comportamento estranho das crianças, pois uma chorava sem motivo e a outra reagia à comida como se não gostasse. A vela está quase apagada, o que significa que precisamos nos preparar para dormir e esperar um novo dia. Os pratos estavam vazios e todos terminaram o jantar no momento em que uma vela se apagou. Mesmo aqui a sua preocupação não tinha limites, decidiu partilhar os cobertores com todos, mas não levou nenhum para si. Ele decidiu dormir separado de todos no canto e deixá-los se aquecer juntos, mas Glória o impediu por algum motivo desconhecido. Ela pediu que ele ficasse com eles porque eles tinham muitas perguntas para as quais precisavam de respostas. O tenente queria saber por que Perry era tão forte e de onde tirou tanto conhecimento, o que também foi interessante para Rose. O herói coçou a cabeça e finalmente conseguiu entender o que queriam dele. A lua crescente já havia tomado seu lugar no céu e iluminado o caminho de todos. As meninas ficaram chocadas com o que ouviram, ficaram surpresas com a evolução que os zumbis tiveram, que ficaram mais fortes devido a isso. Por apenas uma razão, todos ao seu redor tornaram-se mais fortes e adaptados ao mundo ao seu redor devido à evolução. Os roedores adquiriram dentes frontais fortes para quebrar nozes, os zumbis tornaram-se mais fortes para esfaquear pessoas. Em geral, a cada estágio de evolução, os zumbis podem ser divididos em até 5 classes. Os zumbis perdidos eram os mais fracos, não diferiam em particular força e velocidade, força e tamanho também não mudavam. Os mortos mutantes já eram muito mais fortes e mais rápidos, tornaram-se gigantes entre os seus e poderiam representar um perigo para uma pessoa comum. Os cadáveres assustadores eram um pesadelo em carne e osso, não foi à toa que receberam tal nome. Apenas a 4ª etapa, e já são desastres que podem trazer muitos problemas à humanidade. E aí vêm as catástrofes, o nível mais alto de poder entre os mortos, eles não conseguem nem chegar perto do poder dos descendentes, o nível mais alto de evolução. Os errantes não tinham muita força e por muito tempo não tiveram nenhuma mudança óbvia. Mas de repente eles adquiriram presas e garras em vez de dentes e mãos, literalmente com o tempo eles se tornaram as criaturas mais terríveis. Entre os evoluídos existem espécies raras, e esse gigante era justamente a espécie que só se encontra nas areias dos desertos. As meninas entenderam que os mortos estão se tornando mais fortes, e quanto aos sobreviventes comuns que não conseguem evoluir, mas também há boas notícias e as zonas de evolução permitem que as pessoas se tornem mais fortes. A essa altura, o sol já havia assumido seu zênite e proporcionava uma visão incrível de seu amanhecer. Finalmente começaram a sair. Vale a pena fazer um reconhecimento da situação para que não haja problemas desnecessários no futuro. Glória não caminhava com calma, aquela conversa não saía da sua cabeça, pois a situação piorava a cada minuto. Rose também estava inquieta, mantendo sua arma pronta para impedir qualquer ataque surpresa. E foram assombrados pelas boas notícias de que as pessoas também estavam se tornando mais fortes. Cada pessoa poderia e pode evoluir, inclusive nossas meninas. Eles já perceberam que é difícil para as pessoas comuns sobreviverem aqui por pelo menos um dia. Só por isso, amanhã eles vão pegar o cristal da evolução e depois as meninas vão praticar a luta contra os mortos. Essas boas notícias nunca deixaram as heroínas felizes, elas estavam mais temerosas por suas vidas. Outras meninas não queriam aprender novas habilidades e se tornarem mais fortes, porque tinham muito medo do perigo lá fora. Ele se esqueceu deles novamente, embora inicialmente nem quisesse levá-los com ele. Amanhã estava chegando, a luz do sol deveria espantar os mortos, mas os mais fortes e corajosos permaneceram. Então eles encontraram um homem morto no caminho, que poderia servir de treinamento para as meninas. Mas não importa como fosse, Perry decidiu enfrentá-lo, já que ele era mais forte que os vira-latas comuns.
Não demorou muito para que nosso herói lidasse com um homem tão fraco e enfiasse uma espada em sua cabeça. O sangue de um monstro caído escorria da espada, o que não poderia fazer nada ao nosso herói, já que a diferença de força era muito grande. Mesmo assim, aquele zumbi não correspondeu às expectativas de Perry, já que ele estava fraco, mas as garotas em suas cabeças o elogiaram novamente. De repente, algo apareceu ao lado, o herói olhou e esperou por um novo ataque. Daquele lado havia mortos mais fracos que o anterior, o que seria ideal para treinamento. Finalmente, eles poderão praticar. Perry considerou esses mortos fracos, o que será ideal para nossas belezas. Glória já estava totalmente preparada, mas Rose não gostava nada de matar alguém, ou tinha medo dessas criaturas. Ele achava que sua preocupação excessiva tinha uma má influência, mas seus medos desapareceram quando percebeu que ela era apenas uma estudante do ensino médio e que era normal que ela tivesse medo. De repente ela acordou. Perry prometeu a ela que de qualquer forma ele estaria lá e ajudaria em caso de emergência. Rose reuniu coragem e agora o fogo era visível em seus olhos, brilhava mais do que qualquer chama, mas Perry sabe como elevar o moral até mesmo de uma beleza assim. Ela foi muito razoável, percebendo que o mais velho poderia se tornar o líder de todo o apocalipse, ela não poderia se perder em sua sombra. Os mortos não esperaram que eles parassem de ter uma conversa agradável. Para eles não há questão de honra e orgulho, matar e só matar está em sua mente. O sargento assumiu o primeiro e deu-lhe uma boa repulsa. Não foi em vão que ela foi recrutada para o serviço, não perdeu tempo com isso. Suas ações foram extremamente rápidas, o morto não teve tempo de responder com nada antes que suas mãos o torcessem e o preparassem para a morte. Os zumbis atacam sem pensar, justamente por isso, suas ações são fáceis de prever e agir contra eles, a menos, é claro, que estejam lutando contra uma criatura inteligente. O monstro só consegue emitir seus gritos, que ninguém jamais entenderá. Glória pode respirar aliviada. Derrotar o monstro usando combate corpo a corpo não foi fácil para ela. Agora foi a vez de Rose. O monstro já corria atrás dela. Ela olhava diretamente para ele. O medo estava presente, mas suas intenções eram maiores que isso. Aí vem o primeiro ataque zumbi. Ela o evita facilmente, percebendo que é muito cedo para contra-atacar. Vez após vez, o monstro sente falta de Rose. Seus ataques impensados são inúteis. Seu olhar brilhava mais forte que todas as estrelas, lindo em tudo, dois opostos em uma beleza, doçura sobrenatural e incrível fortaleza, a chama da raiva em seus olhos e o medo do assassinato em seu coração. O melhor momento para um contra-ataque, ela perfura o monstro com sua lança, como Odin com a lança Gungnir. Agora suas mãos estão manchadas de sangue até os cotovelos. O mundo cruel não lhe deu uma vida pacífica, marcando-a com a marca de uma assassina, mas o destino a presenteou com a habilidade de sobrevivência. Agora ela é uma verdadeira caçadora. Desta vez ela é uma assassina, uma vítima e uma testemunha, uma assassina de monstros, uma vítima de consciência e uma testemunha de morte, mas ela foi capaz de limpar o mundo de um monstro que poderia matar muito mais pessoas. Rose experimentou o maior medo de sua vida e o superou. A força de espírito de tamanha beleza é incrível. Será difícil para ela se recuperar disso. Ela simplesmente precisará de apoio, pois é muito difícil aceitar o primeiro assassinato. Aqui está ela, um apoio digno. Perry, como prometido, veio em auxílio de sua fã em um momento difícil para ela. O mundo não era mais o mesmo para ela. Tudo desabava ao seu redor. O primeiro assassinato, mesmo de um homem morto, seria difícil para ela aceitar. Mas de repente seu mundo cinza é pintado com as cores mais brilhantes. E tudo o que ela teve que fazer foi acariciar a cabeça de Perry, já que seu amado pode aquecê-la mais do que qualquer sol. Ele deixou claro para ela que não havia mais um padrão moral neste mundo e que era impossível lamentar a morte de um homem morto, com o que ela concordou imediatamente. Um amanhecer incrível brilhou sobre as dunas de areia. Começou o segundo dia do apocalipse. A zona ainda não foi desativada. Perry percebeu que já era madrugada e ele poderia seguir em frente para cumprir seu objetivo. Glória sugeriu subir mais alto para fins de reconhecimento e observar a situação de um ângulo diferente. Perry concordou com ela e apontou para o prédio, que era a melhor opção para reconhecimento. Não foi à toa que ele escolheu este arranha-céu em particular. Ele foi abandonado, o que significa que haverá poucos zumbis que anteriormente moravam aqui. Glória se perguntou por que escolheram um prédio inacabado. Perry revelou o óbvio. Onde antes havia multidão, tem muitos zumbis. Onde não tem gente nenhuma, você pode encontrar no máximo um casal solitário. Era justamente esse tipo de pensamento que Glória não conseguia se acostumar. A aluna apontou algo muito importante nesse sentido. Glória imediatamente teve que olhar.
Ela não conseguia entender nada do que Perry estava falando, olhou para as pirâmides, para a esfinge, mas não havia nada visível. Ainda assim, ela conseguiu notar um carro familiar que estava queimando, se realmente tivesse sido incendiado sob o sol escaldante. Acontece que este era o mesmo ônibus em que Rosa estava, algo estava claramente errado nele. Aconteceu tudo como Perry disse, eles já estavam caçando, mas não foram encontrados e o ônibus foi incendiado, um ato de gente temperamental. Gloria ficou feliz por tê-lo ouvido, mas eles não sabiam quem eram esses caçadores, mas Perry tinha certeza de que descobririam muito em breve. De repente ele apontou novamente para aquele lugar, algo estava acontecendo não muito longe do ônibus. Um grupo de radicais estava passando por ali, seu objetivo era um cristal de evolução, que eles iriam conseguir sem pensar nas consequências. O cristal brilhou mais que o sol no céu e atraiu a atenção das pegas, que subiram mais alto e observaram nossos heróis, e também colocaram fogo no ônibus. As pessoas não encontravam um lugar para sobreviver e ficavam debaixo do lixo, de garrafas plásticas e de embalagens de alimentos. Até os amigos de Rose notaram o brilho, mas foi muito difícil não notar. Essa luz gerou muitas perguntas para Gloria, mas seu maior impacto foi no cristal de Perry, que começou a brilhar estranhamente. Ele percebeu essa influência, o cristal ressoou e aquela luz só piorou a situação. Os radicais eram verdadeiros loucos, montaram cavalos de ferro nas mãos do perigo sem sequer pensar em um plano de ação. Não se sabe como eles planejam derrotar a grande esfinge, o deus mítico, mas suas intenções eram definitivamente sérias. Os bandidos estavam confiantes na sua sorte, como a estátua não se movia, pensaram que até Deus estava do seu lado. Até agora, suas rodas têm se movido com segurança, mas se a esfinge acordar, esse bandido terá problemas primeiro. Ele promete a si mesmo que com a ajuda do cristal poderá dominar o mundo inteiro, tornando-se um governante absoluto. Gloria estava com um medo absurdo de que algo tão perigoso como o cristal da evolução caísse nas mãos dessas pessoas. Mesmo assim, Perry estava certo sobre o fato de que as pessoas às vezes são mais perigosas que os zumbis, já que essas pessoas estão prontas para escravizar o mundo inteiro e criar um inferno no mundo em carne e osso. O tenente queria avançar rapidamente e resolver os problemas com esses bandidos, mas Perry queria observá-los ainda mais. O herói disse uma citação importante de que num jogo em que a vida está em jogo não se pode acreditar de forma alguma na sorte. De repente, uma colina arenosa apareceu sob suas rodas, na qual ele decolaria como se fosse uma rampa, mas este seria seu último salto. Da areia formou-se uma estranha silhueta, em cujas patas o bandido voava a toda velocidade. Onde estão suas palavras altas e promissoras que saíram de sua boca com muito mais confiança? Tropeçar nos primeiros passos e morrer como outro tolo, esse é o seu destino. O bandido foi espremido entre as mãos gigantes da esfinge, enquanto o castigo divino recaía sobre esse tolo, de quem o deus da areia não gostava muito. Os radicais agora não estão tão confiantes em sua vitória, logo suas cabeças voarão de seus ombros nas mãos de Deus. Isso será muito baixo da parte deles, pois ele morrerá como castigo pelo assassino de tolos. Eles não entendiam o que estava acontecendo diante de seus olhos. Havia duas esfinges aqui e ninguém poderia esperar por isso. A primeira estátua também ficou imóvel. Algo estava errado com ele. Não havia aquele olhar que perfurava o coração de todos. Incrivelmente, a estátua estava desmoronando diante dos nossos olhos. O que estava acontecendo? Era uma farsa. Essas eram as perguntas que circulavam na cabeça de todos. Eles começaram a entender a situação em que se encontravam. Os bandidos estavam caçando um cristal e caíram em uma armadilha. A esfinge era um inimigo insidioso. Não é à toa que ele é o deus dos mistérios. Sorria maldosamente em resposta a essas pessoas atrevidas. Não adiantava correr, eles simplesmente não teriam velocidade suficiente para escapar de tal gigante, só faltava atirar nele. Os tiros também não adiantaram nada, cada vez que a situação ficava cada vez pior, e a esfinge deixava de ser um deus na aparência para se tornar um deus insidioso. Gloria ficou surpresa com o fato de essas pessoas possuírem armas, pois isso lhes dava vantagem no combate de longo alcance. Só que eles têm muitas armas e explosivos, que usam contra o deus da areia. A explosão ocorreu, mas não foi à toa que Perry sugeriu observar as ações dos bandidos e traçar um plano às custas de seu sacrifício. Incrivelmente, eles conseguiram ferir este gigante, o que significa que ele não é imortal e de alguma forma poderia ser atacado. A dor o fez uivar a plenos pulmões, trouxe pelo menos algum mal a Deus e benefício a Perry. Mas de repente um redemoinho de areia apareceu nas proximidades. O que é isso? A nova habilidade da esfinge. Algo está errado no comportamento da esfinge,
Por que ele ergueria uma nova estátua? Seu truque já foi revelado a todos e ninguém mais se surpreenderá com isso. Eles entenderam que os explosivos estavam funcionando, o que significava que eles teriam que usá-los ao máximo, e então definitivamente derrotariam o próprio Deus. Mais algumas bananas de dinamite nosso Deus insidioso cairá e o espalhará pelo vento. Soou uma segunda explosão, mais um pouco e haverá anarquia no mundo, onde o trono será ocupado por um bandido e um tirano que derramará rios de sangue, mas tomará o lugar do governante deste mundo. Um futuro de sucesso já passou diante deles, onde o apocalipse virá depois do recente. Agora ele não gritava tanto de dor, a esfinge se sacudiu e estava pronta para descarregar sua fúria divina sobre seus inimigos. As coisas pioraram muito, ele se recuperou com algumas balançadas de cabeça. Qual era o seu segredo? As antigas feridas sararam, os explosivos não funcionam mais, algo está errado com aquela estátua, havia alguma estranheza nela que foi capaz de restaurar a esfinge. Os bandidos já não estavam tão alegres, parecia-lhes que o deus da areia era imortal e não viriam mais a vitória. Eles já haviam aproveitado seus cavalos de ferro e estavam se preparando para escapar, mas era improvável que o deus insidioso os deixasse ir após tal intervenção. A esfinge não tolerará isso, certamente não conseguirá escapar do castigo de Deus, a velocidade não será suficiente. Como esperado do próprio Deus, ele não os deixará escapar, mesmo que resolvam seus enigmas. Os espectadores sentiram o horror que vinha do monstro, entenderam que não conseguiriam superar um tamanho tão grande e uma imortalidade. A própria Glória não confiava no sucesso do nosso herói, até pensava que não haveria saída depois disso, o inimigo era muito forte. Mas ela nunca recebeu uma resposta. Perry já havia escapado e deixado o horizonte na tentativa de roubar o cristal diretamente das garras de Deus. O aluno conquistou as dunas de areia e cavalgou rapidamente em direção à pirâmide. Agora já observou o suficiente e pode bolar um bom plano contra Deus. A velocidade era incrível, ele estava na frente de todos, atraindo a atenção de todos os curiosos das nuvens de areia. Um dia a própria esfinge iria notá-lo. Não saíram palavras desnecessárias de sua boca, sua cavalgada foi mais confiante, pois agora ele sabe que todos estão esperando por cada truque sorrateiro do Deus dos enigmas. O medo, isso não tem nada a ver com ele, é a raiva e a força desenfreadas que lhe dão destemor diante de qualquer inimigo. Os espectadores não reconheceram Perry imediatamente, até consideraram seu comportamento imprudente, já que isso aconteceu há 1 minuto. Só esses bandidos lhe deram uma boa oportunidade, ele recebeu informações suficientes e pode evitar todas as surpresas. A pirâmide aqui também não é simples, mesmo que haja um cristal da evolução no topo, há algum tipo de segredo em sua base. Ela definitivamente assombrava Perry, algo estava errado com ela e ele via isso claramente. O aluno suspeitou que a pirâmide poderia se tornar o segundo guardião, não é à toa que em outras zonas os guardiões protegem o cristal aos pares. A mão apertava com força o volante, cada vez mais forte, suas intenções eram mais sérias do que nunca, a vitória estaria garantida. Então a própria esfinge notou, ele não podia esperar tanta pressão de seus inimigos, todos queriam pegar um cristal e ficar muitas vezes mais fortes. O herói ficou em frente à esfinge, o guardião entendeu suas intenções, definitivamente não estava aqui para observar as vistas das pirâmides. Perry superou seu atrevimento, ousou chamar Deus de gato e o chamou para mais perto dele. Um pequeno fogo ardeu em seus olhos, com a imortalidade ninguém pode interferir nele, mas isso não incomoda nosso herói. A esfinge seguiu o exemplo de Perry, ele conseguiu chamar sua atenção e se tornar um inimigo digno e um louco que decidiu atacar o Deus imortal dos mistérios. Os bandidos tinham certeza de que o comportamento do nosso herói era insano, eles o consideravam um idiota por ir para a batalha com tamanho perigo sem bolar um plano. A Sargento Glória entendeu que se Perry decidisse fazer alguma coisa, então ele estava agindo corretamente, ele nunca correria para onde seus pés o levassem. Enquanto isso, o gato da areia preparava um ataque forte, sua silhueta era terrível, não havia nada de bom nisso. Mas Perry não é tão simples, não é à toa que ele é o herói do futuro, é sobre seus ombros que está a salvação de toda a humanidade, e é ele quem vai conseguir este cristal. Incrivelmente, ele usou a lâmina como mola para se lançar no ar e evitar o golpe. E ele faz isso da melhor maneira possível, sua habilidade é incrível, ele usa ao máximo cada consumível. Possuir uma motocicleta é como se eles fossem a mesma coisa, como se desde o nascimento ele estivesse sobre rodas demonstrando sua incrível habilidade para todos ao seu redor. A esfinge cai em desgraça vez após vez, não importa o quão rápido ele seja, Perry sempre escapará de todos os golpes repentinos.
Os espectadores não acreditaram no que viam, pensaram que tudo seria tão simples e o herói dobraria os joelhos no início da batalha, não importa como fosse, ele destruiria suas expectativas até morrerem. Realmente, os olhos da esfinge brilharam com uma luz dourada, uma nova habilidade do deus que ninguém jamais tinha visto. Ele provavelmente reconheceu nosso herói como um oponente digno. A areia foi coletada em silhuetas. O deus da areia coletou novas estátuas, que consistiam de areia dourada, e a própria esfinge era joalheira. Incrivelmente, essas estátuas eram clones do grande deus. O perigo aumentava a cada segundo. Guerreiros furiosos sob a asa de Deus perseguiam nosso herói a toda velocidade para morder seu pescoço e mordê-lo até os ossos. Perry notou novos inimigos, apenas alguns e eles o alcançariam, o que ele entendia muito bem. Rose viu como a situação mudou, a quantidade de habilidades era incrível, e também o chamado de clones que superava qualquer um em velocidade. Os próprios espectadores também ficaram surpresos e felizes por nosso herói ter conseguido expor sua nova habilidade, mas estavam mais confiantes em sua morte. Eles tinham certeza de que os clones o alcançariam, ele não conseguiria fugir deles por muito tempo e morreria pelo sucesso dos bandidos. Mas algo mudou. Perry percebeu que aquelas criaturas eram muito mais rápidas que ele e decidiu parar para se proteger delas. Não foram eles que o atacaram, mas ele estava esperando o momento oportuno para tirar suas vidas e abater cada um deles. Os bandidos pensaram que nosso herói estava desesperado e perceberam que era inútil correr. Rosa e Glória não entenderam o motivo da parada, mas esqueceram completamente que ele nunca faria nada sem pensar. A perseguição continuou. Os leões da areia estavam em seu encalço e não deram chance às vítimas de escapar. Perry rapidamente muda o curso dos acontecimentos. Ele faz uma reviravolta repentina para encontrar os clones e se prepara para mais uma vez destruir as expectativas dos radicais. Nunca houve medo em seus olhos. Ele avançou em direção à morte. Tudo em seu comportamento era inabalável. Os dois adversários ficaram cara a cara, cada momento emocionante, como um gladiador no Coliseu Romano lutando pela vitória. Repetidamente, Perry fez o impossível. Literalmente todos viram que sua vida era inevitável, mas ele não se importava com o que diziam sobre ele. Não havia uma gota de medo ou constrangimento nele, apenas uma sede de assassinato. Agora os bandidos não tinham tanta certeza de sua morte, ficaram até surpresos com sua habilidade. Nenhum deles era capaz de tal coisa e dificilmente ousaria fazer tal coisa. As meninas também não conseguiam acreditar no que viam. Tudo aconteceu rápido demais. Em um instante ele derrubou todos os leões e novamente demonstrou o impossível. Mas de repente algo estava errado. O topo da pirâmide brilhava como o sol no céu. Incrivelmente, aquela pirâmide definitivamente escondia algo em si mesma, já que a esfinge recebeu um grande impulso devido à pirâmide. Perry parecia ter sido atingido por um raio, e ele mesmo suspeitava que algo estava errado. Não era à toa que só havia um guardião aqui, ou melhor, poderiam ser dois. Quanto mais próximo Perry estava dessa luz, mais influência ela tinha em seu cristal, como se alguém estivesse olhando para ele, queimando sua alma. Sim, ainda havia algo errado aqui. Perry queria resolver o enigma da esfinge, o que ele estava escondendo nesta malfadada pirâmide. Após o seu fortalecimento, a esfinge tornou-se muito mais rápida e forte do que antes. A pirâmide era uma guardiã mais forte que a esfinge e permaneceu em constante segredo para proteger o cristal até o fim. Agora Perry estava sendo perseguido por um gato gigante. Ela era mais rápida e poderia facilmente alcançar o herói do futuro. As meninas notaram essa estranheza da pirâmide. Não foi à toa que a esfinge se tornou tão rápida quanto seus clones manobráveis. De repente, havia dinamite sob as rodas de Perry. Ele poderia realmente usá-la contra a esfinge, mas não deveria mais agir contra ele. Talvez ele tivesse uma ideia mais insidiosa na cabeça e precisasse da banana de dinamite para um propósito mais importante. Os espectadores entenderam que um gênio jogava contra ele e era melhor observarem suas decisões, pois ele sempre destruía suas expectativas. O fusível já brilhou, mais um pouco e haverá uma forte explosão que todos na zona ouvirão. O deus da areia sorriu maldosamente, pois tinha certeza de que era mais um idiota que desperdiçaria explosivos com ele. Mas algo não saiu de acordo com o plano da esfinge. A dama voa em uma direção completamente diferente, mas Perry tem um plano mais interessante. O olhar insidioso da esfinge mudou para medo. Ele estava assustado, como se alguém tivesse descoberto seu segredo. O reconhecimento de Perry foi melhor do que apenas com sucesso. Uma forte explosão trovejou por toda a zona. Perry aprendeu tudo o que queria e pode começar a pensar em outras ações. O aluno do futuro descobriu uma forma de escapar desse inferno arenoso. Tudo o que viu e aprendeu, só faltou pegar facilmente o cristal da evolução e sair vitorioso.
As meninas não esperavam tal movimento. Perry conhecia muito bem a região norte e usou seu conhecimento ao máximo. Os bandidos também não esperavam por isso, ou melhor, ficaram perplexos. Nessas situações ninguém se lembraria que poderia ver um metrô sob seus pés. Mas o Perry era muito mais esperto que todos aqui. Em todas as situações ele estava um passo à frente do inimigo. A situação do ônibus, da loja e do prédio. Se ele não estivesse aqui, muita gente teria morrido. Aqui ele já pode se despedir do monstro e deixar seu deserto, pois lhe revelou muitos de seus trunfos. Então a trilha desapareceu para o nosso herói. Tudo estava de acordo com seu plano incrível. Primeiro observar os loucos, e depois ir estudar de forma confiável o comportamento do próprio monstro. Rose e Glória podem respirar aliviadas porque seu amado Perry está seguro, mas Glória ficou assombrada pelo fato de ele não ter lhes dado nenhum local de encontro. Bella confirmou suas palavras e acreditou que era melhor esperá-lo aqui, mas a Tenente Glória não gostou da decisão. A policial dá grandes passos em seu progresso, agora pensando como Perry, pois acredita que eles precisam pensar nos próximos passos. Alguém os estava rastreando desde o arranha-céu dos bandidos. Glória conseguiu perceber isso, o que significa que eles foram rastreados e a caçada por eles começará em breve. O principal é que foram essas pessoas que conseguiram colocar fogo no ônibus, o que significa que a caçada está acontecendo desde ontem e eles devem encontrar um lugar isolado. Os radicais provavelmente notaram a habilidade de Perry e vão querer usá-la para seus próprios propósitos. Se ele desobedecer, as meninas serão feitas reféns, o que será muito conveniente para elas. Valia a pena ir embora antes que fosse tarde demais, pois poderiam se tornar um fardo para ele. Os gritos dos radicais foram ouvidos por toda parte. Seu plano era claro para todos, até as meninas adivinhavam suas intenções. Um dos observadores já corria para relatar ao cacique a descoberta dos que ontem estavam no ônibus. O comandante desses 6 gostava de jogar uma moeda, o que pode significar que ele estava apostando em suas atividades. O comandante radical estava coberto de cicatrizes, claramente sofreu muitas batalhas e se tornou um guerreiro louco profissional. Os 6 observadores relataram tudo o que ele tinha. Aparentemente eles gostaram muito de Perry. Não é à toa que estão perseguindo ele daquele jeito. Como era de se esperar dos radicais, para usar o que ainda estava em vigor, eles entenderam que o herói sabia muito, e seu conhecimento poderia ser usado para obter o cristal da evolução. Eles já haviam saído para caçar, reuniram todas as forças para capturar as 2 garotas. O comandante era definitivamente um louco. Era final de tarde. O segundo dia do apocalipse chegava ao fim, mas o perigo não desaparecia. As meninas correram a toda velocidade para evitar cair nas mãos de bandidos traiçoeiros que nunca haviam falado com uma mulher na vida. O sargento decidiu sair daqui pelo beco, pois poderiam ser notados, mas Rose achou que havia muitos zumbis ali, o que seria um motivo para não ir até lá. Glória entendeu bem a lição de Perry de que as pessoas nos últimos dias são muito mais perigosas que os infectados. Lá estava, aquele mesmo beco. Não havia nada que convidasse a passar por ele, mas não havia outro caminho. Um quarto escuro, apenas o suficiente para se esconder e ninguém jamais os encontrará. Aquela escuridão ainda assombrava Rose. Ela tinha certeza de que deveria haver muitos mortos aqui, mas tudo ao redor estava vazio. Glória estava preocupada com algo completamente diferente, os sons de um motor vindo de lado, o que só significava uma coisa: os bandidos estavam muito próximos. Como era de se esperar, aqueles radicais procuravam nossas meninas com grande interesse, mas não conseguiam saber quanto tempo isso iria durar. Eles dirigiram muito perto até saberem que seu objetivo estava muito próximo. A tenente ouviu atentamente cada palavra deles. Seus medos foram confirmados. Ela agora também pensa um passo à frente de seus inimigos. O comandante radical tinha certeza de que o alvo estava muito próximo, pois não tinham transporte. As meninas entenderam que deveriam se apressar, mas não sabiam para onde ir. A policial conhecia bem a área. Ela recebeu esse cargo por um motivo. Ela olhava constantemente em volta para que de repente os inimigos não atacassem seu rastro e, além disso, o vento cobria seus rastros, enquanto se moviam pela areia solta, ao longo da qual nunca seria possível rastrear uma pessoa. Glória mandou Rosa ficar mais quieta e mais baixa que a grama. Caminhavam devagar, sem um único movimento desnecessário, graciosamente, como bailarinas. O que foi perturbador foi que nenhum único zumbi apareceu em seu caminho. Se foi sorte, não está claro. A atmosfera estava muito tensa. Cada movimento errado poderia levar à morte deles ou torná-los um fardo para Perry. Tudo está terrível. Não se sabe por que de repente ouviu-se um rangido vindo da porta. Com certeza havia algo por trás dela, mas isso não é tão importante,
pois os radicais puderam ouvir. Ainda assim, eles mantiveram os ouvidos atentos e definitivamente ouviram esse rangido lateral. Gloria estava confusa, era improvável que algo os ajudasse, pois os predadores já estavam em seu encalço. Rose afirmou que não era ela, esse rangido veio do nada, mas era tão importante assim. Agora estão numa armadilha, conseguiram passar o tempo, mas os radicais ainda encontraram um rastro na cauda dessas beldades. O que os espera agora? Só podemos esperar um herói com um cavalo de ferro. Ninguém sabe o horror que os espera. O plano de fuga não funcionou, Perry estava muito longe e os radicais poderiam usá-los como reféns para aproveitar seu poder e conhecimento.